ficar firme na palavra, que ela é poder de Deus transformador. Aí você rende. Pode ser por um pouco, uma situação entra em controle da sua vida. É pouco. Daqui a pouco você recobra a mente, a palavra, e você continua por cima, por cabeça, controlando aquilo que tinha e estava até te controlando. Agora você tem as rédeas novamente na mão e não deixa que nada, absolutamente nada, te leva à derrota. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Porque alguém morreu por nós, guerreou a boa batalha e ganhou. E ele, em Cristo, somos mais que vencedores. Assim é? Assim é. Ah, papai? Assim é. Efésios 2, a partir do versículo 1, vamos ver aqui, interessante. Até falamos disso um pouco semana passada. E eu quero me deter mais sobre isso, que é a questão salvação. Deus é o que? Espírito. E Pai dos Espíritos. Então, o que está salvo? O meu e o seu espírito. Porque carne e sangue não pode herdar e não herda o reino de Deus. Ela não é salva. E no entanto, quando alguém morre, entra em dormir, o espírito volta para Deus. E a carne e a alma, que é a alma, e o corpo vão para onde? Para o pó. Some. Então, você é espírito. Primeira mão, você não é carne nem corpo. Você é espírito primeiro. E esse espírito é filho de Deus. Que é o que? Eternamente salvo. Eu conto sempre a história da cruz. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, havia 2 ladrões do lado. Quer dizer, a sentença foi dada a eles porque eles cometeram o quê? Grandes delitos. Roubou, matou, fez uma algazarra na terra. Aí o rei, o imperador, mandou eles para a cruz, que era vergonha. Engraçado que ali eles estavam e todos concordando com a morte deles. Nem todos concordavam com a morte de Cristo, Jesus de Nazaré. Por quê? Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, não errou. Não merecia morrer. Não é isso? E o ladrão do lado, e o outro irmão dele do outro lado, morrendo. E um deles disse: Senhor, se tu és Deus realmente poderoso, nos livra, e você também, desse mal. O que ele falou? O outro: olha, nós temos razão de morrer, mas ele não. Aí Jesus disse para ele: hoje ainda estarás no paraíso comigo. Ele foi a pior gente que poderia contar na terra. Merecia ir para onde? Naquela época, inferno. Mas Jesus viu que ele tinha um espírito bom, que era o Espírito de Deus. E ele não foi para o inferno, ele foi para o paraíso. Então, carne e sangue, não importa o que ela faça aqui na terra. Se você é um filho de Deus, você vai ser salvo. Pode pagar na terra pelos erros que você cometeu, mas o seu espírito está seguro. Assim é, a salvação eterna para os filhos já está determinada. E aqui em Efésios 2:1, ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. São erros, né? Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é isso? Se você não tiver a conversão da graça, você vai para onde? O inferno, o diabo. É o diabo que controla. Não, aqui ele está falando do Espírito que agora quer o que? Atitudes ruins, a alma embebecida pelas tragédias do mundo. Ele vai sofrer
porque ele é filho da desobediência e não da obediência. Nós estávamos lá, nós fazíamos parte dessa cadeia aqui, dos desobedientes. Então o príncipe da potestade do ar e do espírito mal, ele andava em nós, ele comandava a sua mente. Você não queria fazer o mal e fazia, porque a sua alma controlava, a sua carne controlava o seu corpo. Uma vez o Espírito despertando em mim a minha verdadeira identidade, eu o que? Rechacei o mal. Eu não ando mais com maldade, eu ando o que? Com a bondade, porque eu tenho fruto do Espírito. E um deles é o que? Bondade. Você é bom agora para todos. Uma vez que você recebeu, ao ouvir a palavra, recebeu que ela é poder de Deus. Assim é? Assim é. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha, a nossa natureza, ela nos levou a tropeçar muito na terra. Nós éramos, porque ainda não tinha despertado o nosso espírito, nós andávamos em trevas, em maluquice, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos soltos, malucos, fazendo todo o erro, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, roubando. Muitos roubaram, que hoje são filhos de Deus e até pensam, como que eu fui fazer aquilo? Tem certas coisas que nós fizemos, que nós duvidamos, que fizemos mesmo, de tão terrível que foi a atitude, porque éramos filhos da desobediência, filhos da ira, das trevas. Mas quando veio Cristo, através da graça, nos levou a uma maturidade espiritual e não andamos mais pela carne e nem para os pensamentos, pelos pensamentos humanos. Olha, isso é rico. Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amamos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ninguém buscou a salvação, porque o nosso estado era de afastados totalmente de Deus. Totalmente. Nós não tínhamos reconhecimento da nossa natureza espiritual, nem como religiosos. Nós não tínhamos. Nós não sabíamos o que é a alma, espírito, carne, sangue. Não sabíamos. Então andava pelo curso do mundo. A situação vinha e nos levava. A moda vinha e nos levava. Quantas modas surgiram no mundo e nós andamos. Achávamos estranho no princípio, mas depois acostumávamos. Como, por exemplo, as drogas hoje invadiam. Eu lembro quando jovem, era bem menos do que hoje. Era nada. Muito bem menos, bem menos. Bem menos. Não tem nem que como comparar. Então eu vinha com meus 12, 13, 14 anos, 15 anos, e gostava de rock, como eu gosto até hoje. E tinha uma banda de rock. Então, ali era cercado de pessoas que mexiam com droga. Pastor, maconha, xarope, tinha tudo isso. Mas eu resisti. Misericórdia de Deus, eu resisti. E os colegas meus, muitos deles não resistiram. Enfiaram, porque era moda pegar droga, tomar um xarope, fumar uma maconha, era normal entre os jovens. E eles entraram e eu não. Pela misericórdia de Deus, porque fui tentado a todo tempo. Então, o mundo tinha o seu curso, como tem, e as pessoas mergulham. Porque a mente dele não é uma mente espiritual, mas uma mente carnal, andando na carne e nos pensamentos. Quantas loucuras eu vi eles fazendo. Eu cheguei
fazer também em proporção melhor, porque eu não estava drogado. Mas quem estava era louco, e eu achava bonito, mas não estava. É loucura, é loucura. Então, o mundo tinha o seu curso e as pessoas andavam. Mas graças ao Senhor que nós recebemos essa graça. Porque a religião não é muito diferente desses drogados, não. É a mesma coisa, porém de uma forma disfarçada. Escondida, né? Escondida. É, disfarçada, escondida. Ela leva você no curso da religiosidade. E ela atrapalha você não ter o quê? Liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade, é lógico, tem que ter conhecimento para não virar libertinagem. Nós somos livres, mas nós temos o quê? Limites da nossa habitação. Tudo com decência e ordem. Isso é possível só para quem tem o acúmulo do conhecimento da graça de Deus. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Agora, você que vai saber, uma vez enchendo a palavra, a mente com a palavra, você vai discernir o que é bom e o que é mal. Você próprio vai decidir. Você não precisa de perguntar a ninguém. Uma vez que você está cheio da palavra, cheio do Espírito, o próprio Espírito vai te mostrar se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Pela graça sois salvos. A graça nos dá essa salvação diária de não se meter em coisas que outrora nós metia por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a graça veio para isso, trazer o quê? O equilíbrio na vida. Nem tudo posso, nem tudo, porque nem tudo me convém. E nem tudo edifica. Você tem que saber o que edifica a sua vida. Para as pessoas te respeitar e me respeitar, eu tenho que ter um quê? Um andamento da minha vida próprio, para as pessoas verem que você é uma pessoa alegre, mais séria. Alegre, mais séria. Não vândalo, não errante na vida mais. Porque aquilo que o homem semeia, ele o quê? Ele colhe. A vida no futuro vai depender do que você fez quando jovem. Se você plantou mal, ou a semeadura, ela é feita hoje. Ela nasce quando? Amanhã? Não. Ela demora meses e até alguns anos. E as pessoas esquecem do mal que ele cometeu, do delito que ele cometeu, e passa por uma situação difícil agora. Ele não sabe. Ele até pergunta, por que eu sofro tanto? Eu não mereço. Eu não mereço, meu Deus. O que eu fiz para merecer essa vida? Quando você é espiritual, você discerne, eu vou colher, porque eu tenho plantação boa também para colher. Eu vou colher esse mal que eu fiz, mas daqui para frente eu tenho abundância de bem a meu favor. Porque pela graça de Deus eu sou salvo hoje. Por mais os erros que eu cometi, a graça me sustenta, os anjos me sustentam, para que eu passe pelaquela situação. E logo após eu vejo o resultado positivo, que eu aprendi a não errar mais. Eu falei, acho que foi semana passada, nós temos que parar de dar muito trabalho para os anjos. Porque quem dá muito trabalho para os anjos é porque erra muito, não tem maturidade. E ele colhe. Aí fica o quê? Em tribulação, em agonia, em desespero. Aí o anjo tem que atuar e nos livrar da situação. Olha, mais maduro, você não dá trabalho. Igual uma criança, o filho, ele dá trabalho até uma idade. Quando passa daquela idade, você fala, meu filho, para de ser menino. Para de dar trabalho, você está grande, responsável. Porque nós cobramos, Deus nos cobra também, abençoando. A maturidade espiritual
está quando você aprende a falar. Você não é precipitado no falar. E quando você fala com sabedoria, com autoridade e o saber que você conhece. E as pessoas dizem, essa pessoa, esse jovem está maduro. Olha, ele não faz besteira mais. Eu vi ele quando novo, fazendo toda atrapalhada, mas ele cresceu e se tornou um homem responsável. Assim é. Assim é? Ah, papai, assim é. Assim é, meus jovens. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Criado. O que é criação? Uma pessoa separada para as coisas boas. Uma pessoa que cresceu. Né? Ele é bem criado, ele cresceu. Criados por Jesus Cristo. E como é esse criado? É ouvindo a graça dele. É ouvindo a sua ministração. Ouvindo seus ensinamentos. Isso faz você maduro. Crescer e discernir o que é bem e o que é mal. É simples. É só dar o quê? Ouvido. As minhas ovelhas, elas ouvem. Quando não é ovelha, não dá ouvido. Ele entra por aqui e sai por aqui. Você não vê em prática. Porque nós não devemos ser só ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Assim é, pessoal. Podemos praticar. E podemos porque somos o quê? Filhos, salvos, eternamente salvos. O seu espírito está aguçado, está despertado para atender o seu Deus. E o seu Deus fala através da palavra. E você dá o quê? Ouvido. Aí você se torna uma pessoa madura. Assim é? Assim é. Então nós, gentios, temos o privilégio de conhecer essa verdade. Pela graça sois salvos. Você pode contar com a sua salvação eterna e diária. Salvação eterna e diária. Você, com o espírito aguçado, aciona quem? Anjos. Você está protegido em todo lugar que você for. Em todo lugar que você estiver. Você sente bem. Você sente protegido. Você sente a bênção de Deus sobre a tua vida. E você enxerga com olhos iluminados. Você vive uma vida transbordante. Assim é? Assim é. E essa graça nos dá uma liberdade tremenda. Aqui é proibido o quê? Proibir. Você não está proibido de nada. Sabendo o que você vai colher. Você não é proibido. Mas se fizer errado, você tem a misericórdia de Deus nos assistindo, que não imputa você em nada. Você não é amaldiçoado. Você continua, mesmo errado, você continua um abençoado. Agora, o resultado vai vir. O resultado vai vir. Então é bom pensar antes de fazer. Esse é o sábio da graça. Ele é salvo, eternamente salvo, mas ele não entra em confusão, ele não entra em barulhos da vida. Pode ser que a sua alma até esteja acesa para fazer o errado, mas você tem o quê? O fruto do Espírito, que chama domínio próprio. Porque eu não vejo, não é hoje, eu vejo amanhã. Futuro. O resultado que vai vir amanhã, não é hoje. Hoje pode até passar de liso e você ri e agradece e pelo mal, nada vai me acontecer. Pode ser que não. Agora é uma dúvida. Pode ser que sim. Então a sabedoria é fazer o que está escrito. Por isso, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, encha da palavra, da graça. Os temas que eu tenho pregado, que são dezenas e dezenas, ouça lá, aperta o seu celular, seu WhatsApp, e você recebe a pregação e ouve 1, 2, 3 vezes, 4 vezes,
até você amadurecer naquele assunto. E você vai glorificar ao Senhor. E a palavra que está sendo ministrada. Assim é, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é o salvo em santificação e não em ruína. Nossa Senhor. Você é o salvo em edificação, em santificação e não destruição. Assim é? Não seja como um ladrão na cruz. Pois Jesus disse, hoje ainda estará comigo no paraíso. Porque o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Não teve jeito. Então, não queira experimentar no paraíso apenas. Experimenta aqui o bom. Experimenta aqui o bom. Não só no paraíso. Porque o paraíso é maravilhoso. Mas aqui também é o céu de Deus. Aqui tem maravilhas para ser curtida por nós. O Senhor nos deu esse corpo e nos deu essa alma para ter prazer na terra. Você não é impedido de ter prazer e liberdade na terra, não. Você não pode ultrapassar o limite da sua habitação. Porque um faz, eu vou fazer? Não. Eu tenho meu limite. Eu tenho que conhecer o meu limite. Assim é? Assim. Pela graça sois salvos. Essa é a palavra nessa noite. Assim é. Papai. Você vai ter limite.